brasileiro Castro Alves, que nasceu na Bahia no século XIX, faleceu com 24 anos, 20 tuberculose, mas foi o suficiente para ele ser o poeta dos poetas brasileiros. Ele foi o representante da terceira geração do movimento romântico no Brasil. E por isso, pelos problemas sociais que ele falava na poesia dele, ele ficou sendo chamado de poeta dos escravos. Escreveu, além de Navio Negreiros, o Vozes da África, que fala, né, do continente africano, que é representado como a nação-mãe, clama os seus filhos que foram subjugados e escravizados, forçados a deixar o seu leito. Logo no início do poema, inclusive, ele lembra as palavras de Cristo, quando Cristo grita na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? E ele fala: Deus, ó Deus, onde estás que não me ouve? E agora eu vou dizer algumas estrofes, né, algumas da poesia Navio Negreiro, que é uma das poesias mais tocantes para mim, que fala sobre o problema social no Brasil, no século XIX, no período da modo de produção escravista colonial. Estamos em pleno mar, doudo no espaço, brinca o luar, dourada a borboleta, e as vagas após eles correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Estamos em pleno mar. Dois infinitos ali se estreitam, num abraço insano, azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos dois é o céu? Qual o oceano? Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Embaixo, o mar, em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. Oh, que doce harmonia traz-me a brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente, pelas vagas sem fim boiando à toa. Esperai, esperai, deixai que eu beba essa selvagem, livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Eu me emociono sempre. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dorme nas nuvens entre as gazas, sacode as penas, levitai no espaço. Albatroz, albatroz, dai-me suas asas. Desce, desce, albatroz, do espaço imenso, ó águia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode olhar humano como teu mergulhar no brigues voador. Mas que vejo eu ali? Que quadro da amarguras? É canto fúnebre, que tétricas figuras, que sino infame e vil. Meu Deus, que horror! Em um sonho dantesco, ó tumbadilho, que das luzes avermelha o brilho, em sangue e a se banhar. Tinir de ferros estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres sustentando as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães, outras moças nas naus espantadas, no turbilhão de espectro arrastadas, em ânsia e mágoa vães. E ri-se a orquestra irônica estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o vento arqueja, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala, e voa mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios emprudece, cantando, geme e ri. E, no entanto, o capitão manda a manobra e, após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: vibrai, rijo o chicote, marinheiros,
fazei os mais dançar, e ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica a serpente faz dor dos espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive um campo aberto, a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos, hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvesse roto na batalha, que servires a um povo de morte. Mas eu não posso dizer, é muito doloroso para mim. Entendeu? O que é que ele fala? Um poeta de 20 anos, quando ele fez isso, ele descreveu, e primeiro ele viu aquele navio lindo, né, no mar, numa imensidão, onde o firmamento e o mar se misturavam, aquele navio imenso. Para ele, que estava distante, ele imaginou que tudo ali seria tudo feliz, todo mundo alegre, satisfeito, né? Quando ele pede ao albatroz do mar, né, uma ave que vive no mar, que se aprofundasse, visse, olhasse por ele o que estava, como era aquele navio, como estavam as pessoas. E quando ele viu o horror nos porões do navio que estava acontecendo, aquele multidão de escravos sendo açoitados, amordaçados, né, e sem razão nenhuma, sem ser cidadão, né? Então, a sensibilidade dele na questão social, nessa questão específica social do Brasil na época, foi um dos mais bem colocou a questão da escravidão, né, e dos africanos vindo, né, dos seus países sem saber por quê, no navio, sem entender absolutamente nada e sem entender muito menos porque estava apanhando. E eu me toco toda vez que eu leio essa poesia, eu me emociono demais. E ele, no fim, estandarte, né, a bandeira do Brasil hasteada, que vergonha isso. Antes não tivesse sido hasteada aquela bandeira. É isso. Obrigado.